que esses registros mostram não é apenas burocracia médica, é um rastro. Um rastro de múltiplas inscrições em diferentes estados, transferências sucessivas, números de CRM que se acumulam como camadas de uma identidade profissional fragmentada. AM, P, SC, PR, RJ. Não é mobilidade legítima, é um padrão que, no mínimo, exige explicação rigorosa. A cada nova inscrição, uma nova vitrine. A cada transferência, uma nova narrativa. E, no entanto, um ponto permanece constante em todos eles: médico sem especialidade registrada. E mesmo assim, fora desses registros frios e oficiais, construiu-se outra realidade, uma realidade paralela, onde títulos aparecem, especialidades são insinuadas e o que não existe formalmente passa a existir digitalmente, como se o sistema oficial fosse apenas uma sugestão e não um limite. Paralelamente, não estamos falando de um caso administrativo qualquer. Há um pedido de indiciamento pelo Ministério Público por homicídio culposo qualificado, o que já coloca o caso em um patamar de gravidade extrema. Não é erro trivial, não é falha leve, é morte associada à conduta profissional. Há também uma condenação na esfera da tutela coletiva do consumidor, o que revela que o problema não é isolado, é estrutural, é repetido, é social. E então surge o papel do CREMERGE. A autarquia que deveria ser barreira virou, por omissão ou falha, uma espécie de espelho distorcido. Um sistema que, ao não conter, acabou permitindo que sua própria estrutura fosse utilizada como legitimação indireta. Como se o registro institucional pudesse ser manipulado na percepção pública, quase como uma Wikipédia bizarra, onde o que está formalmente ausente é compensado por narrativa, marketing e autopromoção. Mas algo mudou. Hoje há regras mais duras, fotos com carimbo, normas mais rígidas de publicidade médica, um reconhecimento implícito de que antes havia brechas e que essas brechas foram exploradas. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Mudou por quê? Mudou porque casos como esse mostraram o custo real da negligência institucional. E aí vem o ponto mais duro, aquele que não cabe em norma, resolução ou processo. CREMERGE, nenhuma atualização de sistema, nenhuma nova regra, nenhuma fotografia com carimbo vai trazer de volta quem se perdeu nesse caminho. Se fosse possível, que se fizesse então o impossível, que se recolhessem as cinzas lançadas ao mar, que molécula por molécula fosse reorganizada, que a ciência, ultrapassando seus próprios limites, recriasse o que foi destruído. Uma espécie de alquimia moderna, onde o cálcio dos ossos, o carbono da vida e a memória afetiva fossem suficientes para reconstruir um corpo. Mas não são. E é exatamente por isso que responsabilidade não pode ser simbólica. Porque quando a vida vira irreversível, a justiça não pode ser reversível. Médico não é quem veste o branco, é quem carrega o peso da decisão. Não é quem fala difícil, é quem entende o limite da própria mão. Entre o pulso e o silêncio, entre o remédio e o risco, existe um instante, e nele mora a ética. Quem ignora esse instante não erra só técnica, erra a essência. Porque medicina sem verdade não é cura, é encenação. Teoricamente, fazer uma especialização formal. Participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Ela apresentava um ritmo cardíaco bem regular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. Por isso que eu escolhi a medicação propafenona. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, achei melhor regular. A frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa.